E aí, galerinha, tudo bem? Então vamos continuar nosso conteúdo de tabela periódica. Então a gente fez uma introdução sobre o histórico da tabela, né? Como reconhecer alguns grupos da tabela, como que ela está dividida em colunas, né? Em família, grupos ou períodos. E agora a gente vai ver especificamente características dos grupos da tabela periódica, para a gente entender mais o comportamento dos elementos que pertencem a cada grupo. A gente vai ver os grupos de forma geral, não por coluna, beleza? Então, essa foi a primeira divisão que a gente viu dos grupos da tabela, né? Nós temos ali a tabela dividida em hidrogênio, metais alcalinos, alcalinos terrosos, metais de transição, os metais básicos, os ametais, halogênios, gases nobres, lantanídeos e actinídeos. Só que a gente vai dar agora mais ênfase aos grupos totais da tabela, que são os metais, os ametais, os semimetais, os gases nobres, né? Então, são os grupos maiores, né? A menor divisão da tabela. Vamos começar? Então, a gente vai começar falando do grupo dos metais. É o maior grupo da tabela periódica, cerca de 80% dos elementos são metálicos, né? Então, a gente tem muitas características relacionadas bem parecidas, porque a maioria dos elementos compostos são metais. E a gente vai ver algumas características desses elementos agora. A primeira dela é que os metais eles já são sólidos nas condições normais de temperatura e pressão. Que condição é essa? Entre 25 e 27 graus Celsius a 1 atm de pressão. Somente um metal não é sólido nas condições normais de temperatura e pressão, que é o mercúrio. Um exemplo dele é essa imagem que tem aqui, ele é líquido mesmo, mas ele é um líquido viscoso, denso, como se fosse alguma coisa grossa. Ele é metálico, porém líquido na CNTP. Outra característica é que os metais, de forma geral, eles são excelentes condutores de calor e eletricidade, né? Por isso que eles são bem utilizados para a fiação das casas. São utilizados dentro ali do cabeamento, a gente pode ver bastante fio de cobre e outros metais que são exímios condutores de calor e eletricidade. A outra característica desses metais é que eles são dúcteis e maleáveis. O que isso quer dizer? Eu posso pegar um metal, principalmente o cobre, e formar fios bem fininhos. Isso quer dizer que ele tem capacidade de ductibilidade, de formar fios. Ductibilidade quer dizer isso, formar fios. E maleabilidade quer dizer que eu pego os metais, tipo alumínio, e consigo formar lâminas. Eu consigo formar lâminas das mais diversas espessuras. Quanto mais fino, quer dizer que mais maleável é esse metal. Então, formar lâminas é a capacidade de maleabilidade. Outra característica dos metais é que eles apresentam brilho quando polidos, ou quando não polidos, dependendo do metal também, como a platina, né, o tungstênio, que são bem brilhosos. Então, os metais, de forma geral, eles já apresentam brilho, mas se você lustrar eles, polir, eles vão apresentar mais brilho ainda. E a gente tem uma diferença ali nesse grupo, que a gente tem os metais e os que a gente considera que são metais pesados. Os metais pesados, a gente ouve muita expressão quando a gente está falando de contaminantes, né? Como chumbo, como ferro, como zinco. Como que eu sei que ele é um metal pesado? Além dele ser esse contaminante, ele é um metal pesado porque a densidade dele é maior que 5,6 gramas por centímetro cúbico. Então ele é pesado mesmo nesse sentido. Os outros metais, que não são considerados metais pesados, que são a maioria dos metais da tabela, eles têm uma densidade menor que 5,6. Por isso que os que têm maior densidade são chamados de metais pesados. E os metais eles têm uma tendência a perder elétrons, eles são formadores de cátions. Lembram lá das ligações iônicas, ligações covalentes, que a gente viu também lá no nono ano, e a gente vai ver bastante disso agora também. Então, aqueles primeiros grupos da tabela, grupo 1, 2, 3, família 1, 2, 3A, eles são formadores de cátions, porque eles têm tendência a perder elétrons. Isso e a maioria, quer dizer, todos os metais têm essa característica, mas a gente trabalha mais com o grupo 1, 2 e 3.
O segundo grupo que a gente vai analisar agora são o grupo dos não metais, né? O grupo verdinho lá da tabela. Quais características essa galera tem? Né? Os não metais, eles são facilmente encontrados aqui na crosta terrestre, né? Eles são muito fáceis, como carbono, nitrogênio, que é a parte de fixação. Os ciclos biogeoquímicos, eles estão falando dos ametais, ciclo do carbono, ciclo do fósforo, ciclo do nitrogênio, ciclo do enxofre e assim por diante. Eles são sólidos, duros e quebradiços e não apresentam brilho, né? Por mais que eles sejam sólidos, eles são fáceis de quebrar. E eles têm essa característica e eles não têm brilho. Mesmo se você polir os ametais, você não consegue obter um brilho ou pelo menos que dure alguma coisa para apresentar brilho. Outra característica é que alguns desses ametais, eles são puros gasosos. Então, na condição elementar dele, que nem o flúor, o oxigênio, o nitrogênio e o cloro, eles são encontrados gasosos. Essa é a condição dele. Se eles estiverem puros, eles são gasosos. Então, eu não posso generalizar colocando todos os ametais como sólidos. Eu também tenho outros elementos aí que têm a característica de gasoso. Então, os que são sólidos, sólidos mesmo, a gente vai deixar lá para os metais. Os ametais, eles podem ter características variadas. E tem tendência a receber elétrons, né? Esses grupos aí da família 5, 6, 7, eles precisam receber elétrons para completar lá a quantidade de elétrons da regra do octeto, que a gente vai ver. Então, eles são formadores de ânions. Outra característica desses ametais ou não metais é que eles são péssimos condutores de calor e eletricidade. Você não consegue fazer fios, você não consegue fazer lâminas com esses ametais porque eles se quebram. Então, a característica é como se fosse exatamente o oposto dos metais. O terceiro grupo aqui é o grupo dos semimetais. Então, são esses elementos que algumas tabelas às vezes não trazem como semimetais ou não marcam ali, né, a cor na tabela, mas é o boro, silício, germânio e alguns outros ali que a gente vai vendo as características juntas. Então, características dos semimetais é que eles são puros, se estiverem puros, são sólidos à temperatura ambiente. E a gente tem muito uso desses semimetais na indústria da tecnologia. Né? Vamos falar assim dos processadores dos computadores. Eles são muito utilizados na fabricação dos componentes eletrônicos porque eles podem conduzir uma certa quantidade de eletricidade e pouco calor. Então já evita ali um problema numa placa, num processador. É como se ele fosse metade do que os metais são. Então, eles conseguem controlar essas características. Por isso que os ametais são muito utilizados na fabricação de componentes eletrônicos. E a gente tem os gases nobres, que é a última família lá da nossa tabela periódica. Eles também têm características bem primordiais deles. A primeira é que são todos gasosos nas condições normais, temperatura e pressão. Um exemplo aí que a gente tem, os balões de gás hélio, né? E eles também são estáveis, eles apresentam autoestabilidade. O que isso quer dizer? Os gases, de forma geral, tirando o hélio, eles têm 8 elétrons na camada de valência. Na última camada do elemento, eles têm 8 elétrons. Isso indica que eles não precisam fazer ligação com elemento nenhum para adquirir estabilidade. Eles já têm os 8 elétrons que os outros elementos precisam. Por isso que eles são únicos, né? Por isso que são chamados de nobres, porque eles são completos. E aí nós temos o hidrogênio, que ele não pertence a nenhum grupo da tabela, por isso que ele é analisado separadamente. Né? O hidrogênio ele tem algumas características, mas a primordial é que ele é o elemento mais abundante do universo. O que você imaginar, talvez tenha um pouquinho de hidrogênio na sua composição. Ele é um gás inflamável, tem que ter muito cuidado com o hidrogênio. Na condição normal, ele já é gasoso e ele reage praticamente com todos os elementos da tabela periódica, com metais, com ametais e semimetais. E além de reagir, ele também promove as ligações químicas, né?
A gente tem várias funções, várias ligações que tem o hidrogênio no meio, tanto com metal quanto a metal. Outra característica dele é que ele é também muito utilizado para combustível para foguetes. Então, o hidrogênio ele é muito utilizado como combustível e também como conservante, né? Depende do tipo de reação que você quer fazer. Mas o primordial dele é essa inflamabilidade. Ele é utilizado como combustível para foguete porque precisa de muita energia para propulsão. E o desafio da aula de vocês vai ser só uma listinha que eu vou mandar lá no Forms, um link direto para vocês responderem já lá na lista, sobre as características da tabela periódica, os grupos que a gente viu agora e os períodos, né, as famílias, as colunas e como identificar isso. Toda a parte que a gente viu agora na última aula e nessa aula aqui. Se tiverem dúvidas, não deixem de me procurar, pode me chamar lá no privado que a gente dá um jeito de ajudar vocês. Beleza, pessoal? Até a próxima aula!